dando continuidade, sempre lembrando, né, que se minha conexão, tiver com som, qualquer coisa, se puderem sempre finalizar, abre um áudio ou mandem mensagem. Okay. Então, dando continuidade na nossa disciplina de eletricidade aplicada 1, nós estaremos hoje eu vou tirar o dia para a gente trabalhar com exercícios dos conteúdos que a gente trabalhou nas 2 últimas semanas. Então, nós trabalhamos com a lei de Faraday, lei de Lenz, trabalhamos também com a questão da autoindução, multi-indução e de circuitos magnéticos. O objetivo hoje, então, é estar fazendo alguns exercícios com o intuito de fixar o conteúdo trabalhado, visto que agora a gente encerra essa parte de eletromagnetismo e a partir da próxima semana a gente entra, então, na parte de corrente alternada. Pessoal, importante destacar, eu gostaria de frisar aqui, com relação à avaliação. Tá? Então, dentro desse conteúdo que se encerra, então, devido a esses exercícios que a gente vai fazer, então a gente vai ter uma avaliação mínima, ela vai ter um peso 3 dentro daquelas avaliações que eu tinha apresentado lá no início no plano de ensino, referente à parte de... então, essa avaliação é referente ao conteúdo de eletromagnetismo. Tá? Quando que vai acontecer? Vai acontecer 22, terça-feira, no horário da aula de vocês. Eu não coloquei a data errada aqui, 22, terça-feira. Então, dia 22 a 22/6/2021. O horário em que essa janela de atividade vai acontecer. Eu vou disponibilizar essa atividade no Moodle das 10 até o meio-dia e 15. Ok? Então, essa atividade, o conjunto de atividades, que elas serão para ser realizadas neste intervalo, então o tamanho delas também vai ser de acordo. E a atividade será postada no Moodle e deve ser entregue neste intervalo de tempo. Tá? Então fica ciente a todos que é neste intervalo de tempo que vai acontecer essa atividade. O que vai ser essa atividade? Bom, vai ser exercício envolvendo o conteúdo que eu trabalhei dentro dessas 2 semanas, dentro das listas, explicações e tudo mais, mas não vai fugir do conteúdo que a gente trabalhou neste tempo, ok? Essa daqui, então, pessoal, refere-se à avaliação. Então, se olharmos no nosso programação prevista para a disciplina, ó, a gente está aqui. Deixa eu mostrar aqui. A gente está aqui, ó, dia 18, circuitos magnéticos, analogia com circuito elétrico. Como essa parte de circuitos magnéticos e analogia com circuito elétrico eu dei todo na semana passada, esse dia 18, que é o dia de hoje, eu deixei para fazer exercícios envolvendo todos os conteúdos. Então aí tem então essa avaliação que antes, inicialmente ela é como uma parte de atividade assíncrona, né? Mas ela vai acontecer então dentro ainda da janela de atividades síncronas, ok? Então essa é a avaliação 1. Sempre lembrando que nós teremos 4 avaliações dessas que tem peso, um peso maior, além de todas as atividades síncronas que também conta como peso, ok? Ficou alguma dúvida referente a avaliação, alguma coisa que vocês queiram postar no chat, perguntar por áudio ou o que for? Tá tranquilo? Entendido? Por mim tá entendido, senhor. Tá entendido? Beleza, então. Obrigado, turno. Obrigado. Então tá, pessoal. Então, qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa referente, vocês podem depois, no final da aula, no de atendimento. Se por um acaso precisarem de algum atendimento na segunda-feira, né, na véspera ali, referente aos exercícios e tudo mais, ou qualquer coisa que seja, vocês podem entrar em contato através dos canais lá que eu disponibilizei, ok? Bom, mas era isso então, eu queria deixar registrado no começo dessa aula, então, essas informações. Bom, pessoal, vamos adiante então. Hoje o objetivo vai ser eu trabalhar com exercício, vou estar trabalhando com exercício com o objetivo de fixar bem esses conteúdos e eventuais dúvidas e tudo mais. Bom, então pessoal, a gente vai começar com esse exercício 1. Bom, a primeira coisa que é de que trata esse exercício, né? Se a gente identifica sobre qual é o assunto, a gente já é um começo, né? Então esse exercício aqui, né, ele trata sobre a lei de Faraday. Então, é um exercício que trata sobre a lei de Faraday.
esse aqui. Lei de Faraday. Lenz. Por que Faraday Lenz? Porque o Faraday foi lá que definiu. E o Lenz, então, foi o responsável por identificar aquela relação do sinal. Bom, então, pessoal, eu quero calcule a tensão induzida para cada um dos trechos, considerando uma bobina de 1200 espiras. Represente o sentido de deslocamento do eletroímã baseado no gráfico de variação de fluxo para os trechos em que ocorre variação. Represente nestes casos o sentido da tensão induzida, da corrente induzida e os polos produzidos nas bobinas. Então aqui a gente vai fazer a representação. E represente o gráfico com a tensão média induzida para cada trecho. Primeira coisa, a gente tem que calcular a tensão induzida média para cada um dos trechos. Então, todo exercício que a gente tiver esses gráficos, a primeira coisa que a gente deve fazer é identificar os trechos. Então a gente tem trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4 e trecho 5. Bom, a gente sabemos também o seguinte: trechos em que estiver constante T1, T3 e T5, nesses trechos aqui, então, o meu E1 é igual ao meu E3, que é igual ao meu E5, que é igual a 0 volts. Por quê? Por que isso acontece? Isso acontece, então, isso ocorre devido à ausência de variação de campo. Variação de fluxo magnético. Okay? Então isso ocorre devido à ausência de variação de fluxo magnético. Então eu posso aqui, eu tenho aqui então, a minha primeira resposta com relação aos trechos constantes. Tá? Então, 0. Só fazer uma coisinha aqui. Isso aqui que a gente está resolvendo é a nossa letra A. Seguimos resolvendo então a nossa letra A. Agora então, pessoal, a gente vai identificar e vai calcular para os trechos onde eu tenho um aumento de fluxo e uma redução de fluxo. Eu chamei de T2 e T4. Bom, vamos calcular o T2 então. Bom, para calcularmos o T2, devemos proceder da seguinte forma. Então, eu chamo de... Então eu posso chamar de trecho 2. Tá aqui. Trecho 2, que é igual a T2. Eu vou calcular o meu E2. A gente sabe que é menos N delta fluxo sobre delta T. Número de espiras diz aqui, ó, 1200. Então eu tenho 1200 vezes a taxa de variação de fluxo pelo tempo, delta. Bom, qual é o fluxo final? Neste caso aqui, 180. Fluxo inicial, 60.
cuidar a unidade aqui. Não sei se está sendo possível vocês perceberem aí, mas se a gente for aqui, ó, é mili, tá, pessoal? Então, está em mili. Milha, está em mili. Bom, se está em mili, eu sei que eu tenho. Só que é bom reparar o seguinte, ó, o tempo não está em milissegundo. Então, diferentemente de alguns exercícios que a gente trabalhou, então a gente tem que atentar com relação a isso. Então, é 180 vezes 10 na menos 3. Vou botar um delta grande aqui. Eu sei que eu tenho delta acima e embaixo, então é 180 vezes 10 na menos 3, menos 60 vezes 10 na menos 3, sobre 6 menos 2. O E2, então, vai ser igual... Ah, falta um menos aqui, pessoal. Menos 1.200 vezes 180 vezes 10 na menos 3, menos 60 vezes 10 na menos 3. Isso vai ser igual a 120 vezes 10 na menos 3, sobre 6 menos 2, que vai ser igual a 4. Tá? Sempre lembrando que aqui eu estou em segundo e ali por isso que eu estou utilizando o mig. Bom, aqui então a gente pode fazer da seguinte forma, né? Menos 1.200 vezes 120 vezes 10 a menos 3 dividido por 4, eu posso dividir só 120 para 4, né? E mantenho em vez de 10 a menos 3, né? Porque aqui é como se fosse 10 na zero. Então, 120, 4 vezes 30, no caso, né? Então vai dar 1.200 vezes 30 vezes 10 na menos 3. Então, 1.200 aqui da frente, 120 dá 30 vezes 10 na menos 3. Então, eu vou ter que o meu E2 vai ser igual a 1.200 menos 1.200 vezes 30 vezes 10 da menos 3. Bom, aqui eu posso fazer de diversas formas, né? Por exemplo, usando a nossa calculadora, a gente pode pôr ali 1.200, né, que é o número de espiras, vezes, vezes 30, ESP na menos 3. Isso vai nos dar, então, diretamente 36. Menos 36. Mas como que é feito isso aqui, né, pessoal? Por que acontece isso daqui? Se a gente for parar para analisar, acontece o seguinte, ó. Vocês têm aqui que fazer, depois eu só menos 1.200 vezes 30 vezes 10 na menos 3. Tá? Se eu quisesse fazer com base 10, eu poderia fazer o seguinte, ó. Menos. Menos é indiferente, né? Porque a gente sabe que está multiplicando, vai ficar menos a resposta final. Mas menos 1,2 vezes 10 na 3. Por que isso? Ó, porque 1.200 eu posso escrever como 1,32 vezes 10 na 3. Vezes 30 vezes 10 na menos 3. Multiplicação, eu multiplico as bases, então 1,2 vezes 30 vai dar 36. E somos expoentes, 10 na 3 mais menos 3.
Então vai ser igual a 36 vezes 10 na zero, que é igual a 36. Tá? Deixa eu menos aqui. Bem justinho. Então é isso que a gente fez. Tá? Temática aplicada aqui. Então para esse trecho já determinamos o valor de E2. Bom, aqui. Vou seguir calculando aqui porque eu quero deixar o gráfico e as representações para fazer aqui. Então eu vou calcular o E4 logo abaixo. Tá? Agora E4. Basicamente, então, a gente vai ter que analisar o seguinte. Mesma equação, então vai ser menos 1.200. Vou botar a equação aqui, né? Então, eu vou utilizar essa equação aqui. Então, a mesma equação estou utilizando aqui. Tá? E vai ser igual, então, a menos 1.200 vezes o delta. Só que agora, qual é o meu final? O meu final é 60 e o meu inicial é o menos o 180. Então vai ser 60 vezes 10 na menos 3 menos 180 vezes 10 na menos 3 sobre a relação temporal, que neste caso é 14 menos 10. Se formos analisarmos minimamente, a gente vai ter o seguinte. E4 vai ser igual a menos 1.200 vezes delta. Posso já até tirar o delta daqui, né? Vou botar aqui o 40. Só que aqui, ó, 60 menos 80. Aqui a gente ficou com mais 120, né? Aqui a gente vai ficar com menos 120. Vezes 10 na menos 3. Ok. O tempo, 14 menos 10, 4. Então, E4 vai ser igual a menos 1.200 vezes 30 vezes 10 na menos 3. Menos 3. E 4. Então, vai ser igual a menos com menos, né, pessoal? Tem um menos aqui, né? Então, vai ser igual a mais 36 volts. Então, aqui nós temos a resposta para o trecho E4. Resposta para o trecho E2. Okay. Então, trecho 2, trecho E4. Tá? Então, aqui a gente realizou, então, a nossa letra A. Ok? Bom, agora aqui é o seguinte, pessoal. Bom, represente o sentido de deslocamento do eletroímã. Se vocês olharem lá nos exercícios que a gente realizou em aula, a gente sempre tinha um ímã, né? E ele identificado por norte e sul. Eu já dava esse ímã. Aqui, ao invés de ter o ímã, eu tenho um eletroímã. Mas o que isso vem a ser? Na verdade, é que esse carinha aqui, esse daqui, no caso para os dois casos, mas esse daqui, né? Para o trecho 1, então para o trecho 1, eu posso dizer isso. Então, esse daqui, ele vai fazer o papel do meu ímã. Mas como assim o papel do ímã?
Ó, ele está alimentado em corrente contínua. Quando ele está alimentado em corrente contínua, passa uma corrente, eu consigo identificar onde é que está o norte e onde está o sul. Esse aqui só tem um complicador a mais que, antes de eu identificar se ele está aproximando ou está afastando, eu tenho que identificar onde é que está o norte e o sul. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesses eletroímãs aí é identificar onde é que está o norte e o sul. Eu tenho dois aqui. Por que tem dois? Porque são dois trechos que eu tenho, né? Então, para cada um dos trechos, eu vou ter que fazer essa representação. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que identificar nesse eletroímã é onde é que estão os polos. Importante destacar, vou dar um zoom aqui, que aqui, então, vai fazer o papel do meu ímã. Então, se a gente reparar aqui, ó, a gente tem um positivo de uma fonte, né? Então, eu tenho um positivo de uma fonte. Esse positivo de uma fonte, ele sai pelo positivo, então ele passa por aqui. Okay? Então, a corrente elétrica aqui, essa corrente elétrica, ela não tem nada a ver com a corrente elétrica induzida ainda. Não tem nada a ver com a lei de Faraday. Isso aqui é só para determinar aonde está o meu norte, que esse aqui está fazendo o papel do ímã. Então, esse aqui é o nosso ímã. Ok? Tranquilo? Bom, se eu sei que está aqui, eu posso representar pela regra da mão direita, então eu sei que a corrente está para cima. Então, obrigatoriamente, se a minha corrente está para cima, se eu for desenhar uma mãozinha aqui assim, eu vou ter o seguinte. Okay? Então, se está assim, peguei a bobina na mão, eu sei que aqui está o meu norte. E aqui vai estar o meu sul. Tá? Para os dois casos, na verdade, né? Então, para esse caso de baixo aqui, também. Para esse caso de baixo, também. Mesma coisa, então eu criei mesmo regrinha da mão direita aqui. Então eu sei. Então eu sei que aqui é o meu norte e aqui o sul. Bom, feito isso, bom, então eu sei onde está. Então agora é como se a gente estivesse fazendo naqueles exercícios lá, quando tínhamos então, por exemplo, uma bobina e a gente vai dizer então se está aproximando ou se está afastando, tá? Bom, isso aqui foi só para me identificar, tá? Para que eu possa estar colocando aqui, eu vou criar, vou duplicar essas figuras aqui e aí, então vai facilitar um pouquinho para. Então a gente identificou aqui onde é que está o norte e o sul do nosso eletroímã. Tá? Então é até bom escrever eletroímã. Ali eu escrevi ímã, mas eu vou deixar escrito eletroímã. Ok, eletroímã aqui. Bom, se eu sei isso, então eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Vou duplicar aqui. Separar aqui.
Estou separando aqui, isso aqui é o exercício B. Ok. E eu vou chamar então, no da esquerda aqui, eu vou chamar aqui trecho 2. E esse aqui vai ser para o trecho 4. Tá? Bom, já sabemos e vimos ali o seguinte, né? A gente já viu então a gente sabe que aqui, pessoal, é como se fosse o meu norte. E aqui, meu sul. Os dois casos. Agora, baseado no gráfico, eu vou dizer se esse meu eletroímã, que é o da esquerda, ele está aproximando ou ele está afastando da bobina da direita. Vocês reparem que o T2 ele cresce, né? Então significa o quê? Que essa bobina aqui, que seria o papel do meu ímã, ele está movimentando nesse sentido aqui. Por quê? Porque o meu T2 ele está subindo. Se o meu T2 ele está subindo, quer dizer que eu tenho um aumento de fluxo nessa região. Qual vai ser a reação, então, da minha bobina aqui? Como ela não quer variação. Então, se está aumentando o campo, ela vai criar um sul aqui. Ela cria um sul aqui. Por quê? Porque ela não quer essa aproximação. E automaticamente ela vai ter que criar aqui desse lado um norte. Ok? Se ela criou um norte e um sul ali, então eu já consigo saber qual é o sentido da minha corrente induzida. Então, em vermelho aqui, eu posso dizer o seguinte. Em vermelho, eu posso dizer o seguinte. Sentido de movimento, sentido de deslocamento. Sentido do deslocamento. Tá? Então, o que está em vermelho é o sentido de deslocamento. Estou aproximando com o sul? Não quer. Cria um sul aqui. Tá? Bom, a gente sabemos então que para que eu possa ter um norte naquele lado ali, é como se eu estivesse pegando a bobina dessa forma, então com os dedos para baixo, porque eu sempre tenho que posicionar o meu polegar no norte. Então eu tenho que posicionar o polegar no norte, não pode ser assim, vai ter que ser assim, com a mão direita. Então é como se a gente estivesse pegando a bobina da seguinte forma. Bom, então eu sei que a minha corrente, ela obrigatoriamente, ela vai ter que estar para baixo. Então eu teria uma corrente. Então a corrente está saindo por aqui. Esse aqui vai ser o potencial mais positivo da corrente. E este aqui, a corrente, ela desce por ali e sobe por aqui. Ok? Bom, então eu já sei o meu sentido da minha corrente. Represente neste caso o sentido das linhas da tensão induzida, da corrente induzida, os polos produzidos nas bobinas. Está representado os polos na bobina para o trecho 2, tem o sentido da corrente. Eu posso dizer então que a tensão é nesse sentido aqui, né? Porque eu poderia dizer que a minha tensão, que nem tem naqueles gráficos de autoindução lá, que o meu E é nesse sentido. Isso aqui já
preciosismo já, né? Porque é onde a corrente está saindo aqui na tensão induzida. Aqui, então, pessoal, isso aqui é campo indutor. Campo indutor. E aqui é campo induzido. Ok? Além disso, para finalizar e ficar completo, eu poderia ainda representar as minhas linhas de campo, que são essas linhas aqui. Que elas vão do norte para o sul. Detalhe, eu tenho campo induzido, por quê? Porque eu tenho corrente induzida. Bom, no trecho 4 acontece o processo contrário. Eu sei que eu tenho o meu norte e o meu sul aqui, e esse fluxo ele está enfraquecendo, né? Então, se esse fluxo está enfraquecendo, significa que eu estou deslocando para cá. Tranquilo? Então, esse fluxo veio para cá. Bom, se esse fluxo veio para cá, significa que ele está sendo enfraquecido. Se ele está sendo enfraquecido, o meu ímã ele vai agir no sentido de puxar. Então, ele vai criar um norte aqui e ele cria um sul aqui. Então, contrário do processo. Então, quando aproximando é para um sentido, quando está afastando é no outro. A minha corrente, então, se formos analisarmos, a nossa corrente ela acaba da seguinte forma. Ela acaba tendo essa característica aqui. Então, a corrente vai estar nesse sentido aqui. Tá? Então, ela está entrando por aqui e saindo por aqui. Então, o meu E, que eu apresentei antes ali, ele agora é nesse sentido aqui, que é a minha tensão, o sentido da minha tensão. Ela está saindo por aqui e está entrando por aqui. A mesma coisa, né? Então vale a mesma relação. Campo induzido e o campo indutor. Então vale essas mesmas relações. Campo indutor e o campo induzido. Esse aqui é o sentido da minha corrente. O sentido de deslocamento também já está representado ali. Eu ainda poderia representar, então, faltou representar apenas o sentido das minhas linhas de indução. Que vão do norte para o sul. Então, elas são no sentido contrário, neste caso aqui. Isso aqui seria as representações completas deste exercício. Somente no trecho 2 e no trecho 4, porque nos outros trechos isso aqui não acontece. Essa reação, esse fenômeno não acontece. Bom, ainda com relação... Ô, sir, Pode falar. Oi, pode falar. o sentido do deslocamento do campo induzido sempre vai ser igual ao do campo indutor? O sentido do... Deslocamento. Sim e não, né? Depende muito da questão dos enrolamentos das bobinas, né? Neste caso aqui eu estou com o enrolamento das bobinas de uma forma em que sim, tá? Mas é bom sempre ficar atento
como é que eu vou te dizer? A, ao lado que está enrolado as bobinas, tá? Então por isso que é bom nunca meio que padronizar, né? Em geral ele vai acontecer isso, mas pode acontecer situações de enrolar a bobina para um lado, que esse fio aqui ele pode hora passar por um lado e hora ele pode passar pelo outro. Mas assim, de um modo geral, o sentido do teu campo indutor, né? Ele vai te dizer a reação que acontece no teu campo induzido. Então o teu campo induzido, se a gente for analisar, ele vai ter então um comportamento de reação ao que acontece, ao campo indutor. E no geral vai ser isso. Então, se tu está aproximando, né, no caso ali, se tu está aproximando, ele não quer aquela variação, então ele tira dali. E a resposta que acontece nele, por exemplo, para tensão aqui, na verdade, pensando em tensão induzida, vai ser no sentido sempre de compensação. Eu não entendi muito bem, assim, tu diz só em qual dos sentidos que tu diz? É que assim, ó, o eletroímã, por exemplo, do trecho 4, ele tá indo para a esquerda e o campo induzido também, né? O campo induzido. ah, mas o que tu enxerga como campo induzido? O Ezinho, esse aqui? Esse aí, Tá. não é a mesma coisa? Não, é que o Ezinho, ele não é campo induzido. Ele é a tensão mesmo, é o sentido da tensão induzida, tá? O campo induzido é esse que tá em amarelinho aqui, ó. Isso aqui é campo, tá? Essa setinha do E aqui é só o sentido da tensão induzida, tá? Mas essa sim ela vai tender a obedecer isso, tá? Mas o Ezinho, esse aqui no caso, Era isso que eu queria dizer. Essa flechinha do isso, E, isso. ela sempre vai no mesmo sentido da flechinha vermelha ali. Ela vai tender a ser nesse sentido aí. Tem casos específicos que pode acontecer. Mas mas da onde que eu tiro esse sentido do Ezinho? Onde é que eu tiro o sentido do Ezinho? Porque eu sei que a minha corrente está aqui, ó. Então, se for olhar, a minha corrente ela tá nesse sentido aqui, não tá? Ó? Ela tá vindo da direita para a esquerda, concorda comigo? Que ela entra por aqui e sai aqui. Ó, ela entra Sim. aqui, ó. Então é por aqui que tu determina, tá? Então é pelo sentido da corrente. Mas aí ele vai tender a ser isso mesmo. Aí pode colocar como 100. Mas como que eu tirei essa conclusão de que essa setinha aqui... Até eu vou deletar aqui um, um pouquinho, deixa eu ver. Aqui, ó. Como que eu consigo tirar aqui? Como que eu sei, né, que isso aqui acontece? Que essa setinha que eu coloquei aqui, o Ezinho, por que ela acontece, né? Na verdade, ó, porque a corrente está entrando aqui, né? Então é como se essa corrente ela fosse fazendo volta, volta até sair lá do outro lado. Então a gente representa como uma seta, assim, ó, que é o mesmo sentido da corrente. A corrente ela entra assim e vai sair lá do outro lado. Então ela entra por aqui e sai por aqui. Então se ela entra por aqui e sai por aqui, eu posso colocar essa seta. E sim, eu particularmente não gosto de deixar esses modelos assim de é sempre assim, para não ficar meio que naquela. É melhor tentar entender o fenômeno, mas pode levar por uma via de regra de tu olhar para a corrente. Se a tua corrente está da direita para a esquerda, então sim, vai estar nesse sentido aqui, que é o que acontece também nesse caso aqui, no mesmo sentido do deslocamento. E por que isso acontece? Na verdade, porque ele quer compensar, ele quer fazer esse compensação. Se for analisar, só tem um caso muito específico, não é o caso da gente trabalhar aqui, em que isso não acontece. Mas é mais pela disposição do próprio do imã e da bobina do que não pelo efeito. Mas em via de, como regra, então, assim, né, Karine? Pode dizer que sim. Tá? E esse Ezinho é a tensão induzida. O campo induzido, que eu me refiro aqui, na verdade, o campo induzido é o que está dessa cor aqui. Opa. O campo induzido, ele é o campo induzido que eu falo aqui, ó. Ele na verdade é o que está dessa cor aqui, dessa mesma cor que eu marquei, tá? Consegui? Entendido? Sim, obrigada, senhor. É, sim. Bom, bom pessoal, vou pegar aqui o gráfico, eu quero fazer o gráfico então.
eu agora vou estar fazendo aqui o gráfico, basicamente o gráfico da tensão média, que é o quê? É fazer o gráfico de acordo com os trechos ali. Eu só coloquei aqui para mim ter uma referência para não ficar muito ruim. Ruim vai ficar, mas para não ficar muito. Então eu vou fazer aqui o gráfico da tensão média. Então, eu faço a representação dos trechos, né, pessoal? A gente coloca aqui. Então, eu tenho esse trecho aqui. Eu tenho esse trecho aqui que é segundos, né? E aqui, tensão, né? Ok? Bom, aí a gente sabe o seguinte, que a nossa tensão, então eu vou botar verde aqui, no trecho nesse trecho aqui, nesse e nesse ela é zero, né? Então, bom, se ela é zero, então a gente já sabe que a gente pode colocar aqui que nesses trechos aqui ela é 0, 0 e 0. No trecho 2, a gente sabe que ela é negativa. Tem um aumento de fluxo. Então, se aumenta o fluxo, a tensão fica no sentido contrário. Então, deixa eu fazer do outro lado aqui. Ok. Então, aqui eu estou fazendo para o meu menos 36. E aqui mais 36. Ok? Bom, então esse aqui seria o meu gráfico para minha tensão média nos trechos. Tá? Isso tudo bonitinho, agora no final fiz isso.
Ok? Bom, então aqui eu tenho mais 36, menos 36, zero. Não necessariamente, né, pessoal, eu precisaria pode dar o mesmo valor, né? Tipo, por exemplo, na questão do gráfico, né? Não necessariamente isso é necessário, mas é que como as variações ali foram iguais, aí, bom, aí sim, o valor da minha tensão média, ele com certeza vai ter que ser o mesmo valor, porque as variações são iguais. Ok, pessoal? Bom, esse aqui é o primeiro exercício, então, que eu queria deixar resolvido com vocês. Aqui, então, só deixar escrito, né, que isso aqui é tensão média. Ok? Bom, exercício bem completo que envolve todos os conceitos aqui da lei de Faraday, né? E com certeza, na nossa avaliação ali, é exercício nessa linha aqui que a gente vai estar resolvendo. Ok? Bom, adiante. Bom, o exercício 2 é um exercício bem tranquilo, assim, com relação à sua solução, né? Em que ele trata da FEM de autoindução e a FEM de mútua indução. Então, eu tenho duas bobinas, L1 e L2. Se a corrente na bobina 1 varia 2 amperes, então eu tenho uma diminuição da corrente em um intervalo de tempo de 1 milissegundo. Então eu já tenho o intervalo de tempo, eu tenho os dados da bobina, basicamente é só eu saber identificar que a autoindução acontece na bobina 1, que já diz ali, então é nessa primeira bobina, e a FEM de mútua indução na bobina 2. Considerando que a FEM, que o fluxo da bobina 1 enlaça a bobina 2 em 78%. Bom, então é o seguinte. Na letra A, temos o seguinte. Eu tenho que a minha FEM de autoindução ela vai ser igual a menos L delta I sobre delta T. Mas qual o L que eu vou utilizar? Eu até falei aqui, ó, autoindução, né? Mas se eu dissesse assim, ó, a bobina 1 é a que está com a chave, ela é a que tem a autoindução. Ok? Bom, então a gente sabe o seguinte, que a minha E vai ser igual a 2, né, que eu já tenho o valor da indutância, menos 2, vezes delta I, delta, a taxa de variação, então, que vai ser o final menos inicial, que nesse caso é 12, 10 menos 12, importante destacar. Por que é 10 menos 12? Porque ele varia de 12 para 10. Então o final é 10 sobre 1 vezes milissegundo vezes 10 na menos 3. Então o meu E vai ser igual a menos 2 vezes 2 igual a 2 sobre 1 vezes 10 na menos 3. Isso vai ser igual ao quê? Menos 2 vezes
aqui tem um menos, né, pessoal, que eu estava esquecendo. Então, vezes 2 vezes 10 na 3. Então, o meu E vai ser igual a menos 4 vezes 10 na 3, que é igual a menos 4.000 volts. Ok? Eu não fiz nada de errado aí. É isso aí. Bom, na letra B, temos o seguinte. Na letra B, temos o seguinte. Eu quero calcular a fé de mútua indução. Então, eu sei o seguinte. Que a fé de mútua menos M delta I1 sobre delta T. O que significa? Vai ser a minha indutância mútua que relaciona o L1, né, que relaciona o L1 e relaciona o meu L2, então ele vai relacionar o meu L1 e o meu L2, então ele vai relacionar os dois e vai pegar a corrente da bobina 1 que vai influenciar lá no 2. Então, na verdade, a tensão de aqui é como se eu estivesse calculando o meu E1, que é na própria bobina aqui, e aqui é como se eu estivesse calculando o meu E2. É como se eu tivesse, não, eu estou calculando o E2. Tá? Então a taxa de variação ela vai seguir sendo a mesma. O que muda é que aqui eu tenho que determinar antes ainda a minha indutância mútua. E essa minha indutância mútua eu determino da seguinte forma. K vezes raiz de L1 vezes L2. Então eu teria o seguinte. Para que eu consiga determinar, então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser determinar esse M. Bom, então para mim determinar, primeiro já vou jogar aqui para cima, aqui só para fazer. Vou deixar nessa ordem contrária. Tem que determinar o M primeiro e depois eu determino o meu E2. Para mim determinar o meu M, que é a minha indutância mútua, eu preciso do K. Mas o que é o K? 78%. Então quer dizer que K é um número sempre entre 0 e 1, é igual a 0,78. Tá? K é igual a 0,78. Bom, então eu sei que eu tenho 0,78 vezes a minha raiz de L1 vezes L2. Então, 2 vezes 1,5. Então, se eu fizer 2 vezes 1,5 é igual a 3. Se eu fizer raiz de 3, 1,73 vezes 0,78. Então, eu tenho aqui 1,35.
1,35 Henry. Tá? Que é a mesma unidade, né? Unidade de distância mútua é essa. Bom, além disso, eu tenho então já o valor da minha indutância mútua. Se eu tenho o valor da minha indutância mútua, basta eu jogar aqui. Menos, que ao invés de utilizar lá 2, na verdade agora eu vou utilizar um valor menor. Sempre vai ser menor o valor da indutância mútua. Então eu vou ter menos 1,35 vezes aquela mesma taxa de variação que teve lá. Que é o K. O K é o fator, por exemplo, ó, o K ele se refere, a gente diz a parte o percentual do fluxo da bobina 1 que consegue chegar na bobina 2. Uma parte desse fluxo se perde. Tá? O ideal é que ele fosse 1, tá? Mas ele nunca vai ser. Porque uma parte desse fluxo, quando é produzido nessa bobina aqui, ó, quando é produzido um fluxo nessa bobina, numa parte desse fluxo ele não consegue vencer e chegar lá no outro lado. Entendi, sir. Valeu. Entendeu? O Samuel colocou uma outra pergunta, só um pouquinho que eu vou olhar aqui. O sinal não está invertido. Ah, verdade, Samuel. Obrigado. É verdade. Aqui, ó. Samuel destacou um ponto que eu acabei na hora aqui não dando conta. Aqui, ó. Ó, eu tenho menos 2, né, do sinal, né? Muito obrigado, Samuel. Eu tenho menos 2, né? Aqui, né, da própria equação. Só que aí 10 menos 12 vai ficar menos 2. Ó. Menos com menos vai ficar mais. Isso aí. Mais. Sir, só uma observação, é o Marcos. Ah, o Marcos? Mas é que eu... Ah, mas pra mim aqui diz Marcos Samuel, né? Ou eu tô maluco? Ah, claro. É que tem um Marcos Samuel. Mesma coisa. Não, mas... beleza. No via de dúvida, então a gente fala os dois, né? Então, Marcos Samuel, muito obrigado. Tá, então aqui tá o mais 4.000, tá? Isso aí, é a questão do sinal, né? Até porque toda vez em que tiver, como é que eu vou dizer, diminuiu a corrente, diminuiu o fluxo, sempre vai ser positivo, né? Isso aí sim é uma coisa que é bem interessante destacar, né? Se teve uma diminuição da corrente, teve uma diminuição do fluxo, então o sinal vai se tornar positivo, tá? Bom, dando continuidade aqui, menos 1,35. Vou colocar o delta aqui, né? Eu vou ter, então, é para a mesma variação de corrente, então 10 menos 12 divididos por vezes 10 na menos 3. Então eu tenho menos 1,35 vezes, eu sei aqui que eu tenho menos 2 sobre 1 vezes 10 na menos 3. Então vai ser menos 1,35 vezes o menos, no caso daqui, né? 2 vezes 10 dá 3. Então, eu vou, neste caso aqui, 2 vezes 1,35, né? 2.700 volts, positivo, tá? Então, eu poderia dizer que o meu E2 é igual a 2.700 volts. Repare que são valores altos de tensão, né, pessoal? Mas por que isso acontece? Primeiro que avaliou 2 amperes de corrente. O valor da indutância dessas bobinas, esses valores de Henry, bobinas em geral, o valor
usual delas é na casa de mili. Quando a gente tem um valor de uma bobina com esse valor de indutância, então quer dizer que é uma bobina com um grande número de voltas. Então ela é uma bobina já não tão simples. Então é normal que a gente tenha. E o tempo que isso aconteceu é 1 milissegundo. Então a corrente ela praticamente saltou de uma forma muito, muito rápida, num intervalo de tempo muito pequeno. Então por isso que acontece, né? Só que é nesse intervalinho, é nessa janelinha em que acontece esse efeito. Ok? Bom, vamos adiante então. Exercício 3. Bom, então lá. É um circuito magnético, abaixo possui um núcleo de ferro, esse tipo de ferro aqui que é um ferro de alto grau de pureza. Então ele é um ferro que ele tem esse nome por causa que é uma marca específica que desenvolveu esse tipo de produto, então ele acaba tendo essa identificação. Tá, então podem ver que é essa curva, então esse gráfico aqui que tem aqui, pessoal, ele tem várias curvas de vários materiais, então sempre é bom estar atento ao tipo de material que o exercício vai estar falando. Tá? Nesse caso aqui a gente está falando desse material que está em verde. Tá? Ele tem 120 espiras, sabendo que o circuito é alimentado por uma fonte de corrente de 12 volts, que alimenta a bobina de circuito magnético abaixo, e a resistência de 6 ohms. Sabendo que o comprimento médio do circuito magnético é de 100 centímetros, que a seção transversal possui área igual a 50 centímetros. Na verdade aqui eu suprimi o desenho do circuito, que é aquele circuitinho magnético que a gente viu em todas as nossas aulas. Eu acabei suprimindo do exercício, mas esse exercício é bem semelhante a um que tem na lista de exercícios de vocês. Inclusive lá se encontra o desenho do circuito magnético. Bom, primeira coisa que ele pede. A corrente elétrica que está circulando nessa bobina aqui. Então a gente sabe que essa é a parte mais fácil, né? Se eu tenho a tensão e eu tenho a resistência, né? A gente vai na letra A, basicamente aplicar a nossa famosa lei de Ohm ali e identificar. Tá? Então, é importante destacar aqui, ó, que tem que estar sempre atento ao tipo de material. Tá? Bom, o tipo de material é importante, porque é dessa curva que a gente vai ter que analisar. Então a gente sabe que vai ser nessa curva que vai estar em verde aqui que a gente vai ter que fazer a nossa análise. Se o exercício me deu essa curva, é porque a relação do campo indutor e da indução magnética eu vou ter que analisar aqui. Eu vou ter que calcular sempre o campo indutor. Eu vou calcular o campo indutor, que é o H, que está aqui. Ó. E a partir desse campo indutor, eu calculo a minha indução magnética. Vocês podem ver, por isso que eu falava na aula passada de causa e consequência. A partir do campo indutor é que tu determina a indução. Então, a escolha do material, de uma máquina, de um transformador, de um gerador, ela depende do quê? Qual material que eu vou escolher? Depende lá do meu projeto, de qual vai ser a minha indução que eu gostaria de ter para aquela situação. Então, se eu tiver um material de determinada característica, eu tenho um valor de indução. Ok? Bom, então a corrente elétrica, né, pessoal? I é igual a V sobre R. Vou pôr um pouquinho mais para baixo. Vamos lá. I é igual a V sobre R. Eu tenho que é 12 volts e alimento uma bobina de 6 ohms. Então eu sei que eu tenho 12 divididos para 6. 12 divididos para 6 vai ser igual
a 2 amperes. Tá? Então eu tenho 2 amperes neste circuito, circulando nessa bobina. Na letra B, o seguinte, eu tenho que determinar o H e o meu B. Então eu tenho que determinar o H e B. Bom, o que a gente sabe sobre o H, né? Como que a gente determina o H? O H, ele é igual a N vezes I por L. Tá? Bom, quantas espiras eu tenho? Tá? Eu tenho 125. Então, eu tenho que determinar isso e isso. Eu já sei. Então, só vou botar aqui o que eu tenho. Então, eu sei que o meu N é igual a 125. O I é igual a 2 amperes. E que o meu L é igual a 100 centímetros, que passando para metros, a gente tem 1 metro. Ok? Bom, se eu tenho isso, eu vou ter então que o meu N é 125, o meu I é 2 e o meu L é 1. 125 vezes 2, 250 ampere espira metro, que é essa unidadezinha que está no gráfico ali já. Ampere espira metro. Tá? Então, o meu H, eu sei que é 250 ampere espira metro. Tranquilo? Então, esse é o meu H. Bom, então a gente já fez aqui, só falta determinar o B. E a gente faz, como que a gente determina o B? Aí é graficamente, pessoal. Então, B a gente determina graficamente. E o B é o quê? Indução. Bom, eu sei que o meu H é 250. Tá? Eu vou dar um zoom aqui. Então, o meu H é 250. Aqui está o 250. Tá? Eu vou seguir isso aqui até chegar no ponto lá que eu quero. Se ele está bem próximo ali, ele está até um pouco acima do 1.3, né? Mas ó, a gente refletindo aqui, então eu puxei daqui dessa parte inferior, pessoal, daqui, seguindo a linha, até chegar aqui. Por que eu fui nessa curva, pessoal? Por que eu fui nessa? Porque ó, dizia aqui, ó, essa aqui é essa curva aqui, que é a mesma curva do meu exercício. Tá? Então, é a curva do mesmo exercício. Ó. Então, diz ó, que tem que ser essa curva. Então, como é a mesma curva, acaba, então, que... Por isso que acaba vindo ali. Bom, e qual é o ponto? Então, por esse H de 250, que está entre o 200 e o 300,
eu tenho então que o B é aproximadamente 1,3. Então, eu poderia dizer aqui, oxe, basicamente seria isso aqui. Entre este ponto e este ponto. Tá? Então, eu estou me referindo a exatamente este ponto aqui. Ah, professor, mas ficou um pouquinho acima. Bom, desde que vocês não olhassem ali e não me dissessem 1,9 ou fizesse 1,32, mas é que a gente não tem como ter essa precisão, entendeu? Então bota por mais perto, ali por mais próximo, e já é GG. Ok? Tranquilo? Bom, então, graficamente, a gente pode dizer... Só um pouquinho que deu um acidente aqui, pessoal. Joguei meu mouse longe. Voltei. Seguiu funcionando, então tá dessa. Bom, agora eu já nem lembro onde que eu estava, mas... tá, acho que eu me sintonizei novamente. Bom, obviamente aqui, né, pessoal, que essa precisão, ela é só ficar mais próximo ali que vocês identificaram e sempre cuidar, né? Por exemplo, se fosse outro material, por exemplo, ó, se fosse o ferro fundido, a resposta seria bem baixo o valor. Ó. Se fosse o aço fundido, ó, seria outro valor de B. Se fosse a chapa de aço silício, seria outro valor, né? Seria esses outros pontos. Então tem que ir na curva que representa. Isso aqui é a curva de diversos materiais. Tá? Então, graficamente, a gente pode dizer o seguinte, que o B é igual a 1,3 Tesla. Ok? Então, graficamente, a gente conseguiu determinar então o nosso valor do B. Bom, na letra C, esse exercício, ele, embora pareça assim, né, mas ele é um pouco mais assim no sentido de interpretar os dados do que propriamente de dificuldade. Tá? Bom, na letra C, permeabilidade magnética do ferro para o ponto de operação. Então, a gente sabe que a permeabilidade é o μ e que ela é o quê? B sobre H. A permeabilidade, ela é a grandeza que ela diz a facilidade de magnetizar o material. Então, qual a facilidade de magnetização? Tá? E ela relaciona, então, a indução magnética com o campo indutor, que é o H. O B é igual a 1,3 da tabela. E o H, 250. Deixa eu botar isso aqui. É a chave, que quando é unidade eu tenho que colocar dentro da chave. Então, 1,3 divididos por 250. Isso vai ser igual a
5,2 vezes 10 na menos 3. Ok? A unidade por exemplo, da permeabilidade, a gente pode utilizar o em metro. Ok? Ou se não, Tesla metro ampere. Então, esse aqui seria o nosso bom. O que acontece com relação à relutância magnética, né? A relutância magnética, nós vimos também o seguinte, que a relutância, né, ela relaciona o quê? Ela relaciona o comprimento, a permeabilidade e a área. Então ela relaciona essas três grandezas. Bom, mas eu tenho essas grandezas. A permeabilidade eu acabei de encontrar. A área também foi passada da seção. E eu tenho o comprimento do circuito. Sempre cuidando para que esteja em metros. O comprimento a gente já viu que é 1 metro, na verdade é 100 centímetros. A permeabilidade, 5 vezes 10 na menos 3. E a área é 50 centímetros quadrados. Então, a área... Não é 5,2, senhor? 5,2. Obrigado. Eu estava engolindo. 5,2 vezes 10 na menos 3 vezes a área. A área está 50 centímetros quadrados, né? 50 centímetros quadrados, eu pego e digo que é 50 vezes 10 na menos 4. Ok? Metros quadrados. Então, eu tenho 50 vezes 10 na menos 4. Bom, aí é aplicação direta, né? 1 divididos para 5,2 ESP na menos 3 vezes 50 ESP na menos 4. Então, 5,2 ESP na menos 3 vezes vai ser igual a 38.461,54 ampere expira Weber a unidade. Ok? Bom, na letra E, a gente tem como determinar o nosso fluxo magnético. O nosso fluxo é igual ao quê? Nosso fluxo é igual à força magnetomotriz sobre a relutância que acabamos de encontrar. Tá? Bom, força magnetomotriz a gente não calculou, mas força magnetomotriz nada mais é do que N vezes I. Tá? N é 125 vezes o I, que era 2, então é 250 ampere-espira. Então eu tenho 250 sobre a minha relutância, que é 38
461,54. Então eu tenho que o meu fluxo vai ser igual a 250 divididos para 468, opa, 38,461,54. 6,5 miliweber, tá? Ou, para deixar mais claro, porque mili, porque deu 6,49999 vezes 10 na menos 3 Weber. E aí eu posso dizer então que o fluxo é igual a 6,5 miliweber. Feito. Tá? Bom, através desse exercício aqui, a gente praticamente contemplou todos os conteúdos que a gente abordou, né, ao longo aí dessas 2 semanas, tá, pessoal? Então, a atividade avaliativa ela vai ser na linha solução desses exercícios, nessa linha, perguntas e explicações referentes a este tema, tá? Em termos de conteúdo era isso por hoje. Só o seguinte, na segunda-feira, caso alguém precise de algum atendimento para tirar alguma dúvida sobre alguns exercícios e tudo mais, eu ainda teria mais um ainda que eu iria resolver, que era basicamente o outro exercício da lista, que é calcular a relutância, dente ferro, o fluxo, mas que é o exercício 5 da lista de exercícios. É o exercício 5 da lista, semelhante ao exercício 5 da lista de exercícios. Então, eu vou deixar no slide da aula, né? Eu vou deixar esse outro exercício também, vou pôr esses 3 resolvidos e vai ficar aquele lá. E aí eu fico à disposição depois, se na segunda-feira quiserem tirarem alguma dúvida sobre ele, mas ele é muito semelhante aos exercícios da lista. Sempre lembrando então, pessoal, que nas terça-feira vai ser no horário da nossa aula a atividade avaliativa, entendeu? Então eu vou disponibilizar no horário da atividade síncrona. Caso alguém tenha algum problema de trabalho, qualquer coisa do tipo, por favor, me justificar por e-mail, tá? Me mandar lá por e-mail, tá? Dizendo, ó, professor, tô com isso, tô com aquilo, a gente vai conversar e vai analisar caso a caso, tá? Mas a atividade avaliativa ela vai acontecer das 10 ao meio-dia e 15. Outra informação importante é que eu vou disponibilizar no Moodle lá a atividade, mas eu gostaria que vocês também acessassem o ambiente da sala de aula virtual. Tá? Então, eu vou estar aqui na sala de aula virtual, eventualmente para ter alguma dúvida, alguma coisa do tipo. Então, o acesso até para registro de frequência e tudo mais também. Vocês podem acessar a aula normal, só que aí eu vou dizer, ó, pessoal, a atividade já está disponível, vou disponibilizar a partir das 10 horas lá no Moodle a atividade para vocês. Então venham para a aula como se fosse uma aula de conteúdo normal, e aí a atividade vai estar disponível, vocês realizam a atividade e depois vocês me enviam ela lá junto por Moodle ou da forma como ela for, se vai ser via formulário. A princípio não vai ser envio de tarefa via Moodle, e aí vai ser resolução do exercício na mão, tá? E a fotinho clássica ali, e me envio pelo Moodle. Vai ser com mais ou menos quantas questões? Não vai ser muitas, Karina. Vai ser 2, 3 no máximo, tá? Vai ter mais tempo, né? Por exemplo, eu fiz os exercícios de uma forma bem pausada, explicando, utilizando essas ferramentas que eu me atrapalho todo e tudo mais. Né? Vocês podem ver que eu estou tentando evoluir um pouco, mas me enredo às vezes, aqui e ali. Aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? Isso tudo é muito novo para todo mundo, tá? Então, já peço também um pouco de desculpa às vezes quando eu fico me atrapalhado, quando eu jogo meu mouse para longe, qualquer coisa do tipo, que todos nós estamos se adaptando, tá bem?
E aí, então, na terça-feira, no horário, eu optei por fazer assim, então no horário vocês venham aí. Até porque se surgir alguma dúvida, algum problema, qualquer coisa durante a resolução, né? Vocês estão ali, vocês podem perguntar, ou, professor, tal coisa, não tá faltando tal coisa, não tem. Como se a gente estivesse lá no presencial, tentando aproximar o máximo da nossa realidade. Ok? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. E por hoje era isso. Valeu, Tchau. professor. Valeu, tchau, tchau. Falou, senhor. Professor. Tchau, senhor.